Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas nesta manhã. Hoje é quinta-feira, dia 6 de fevereiro do ano 2025. Sou o pastor Juan Teixeira, desde aqui da Igreja Luz para os Povos, na cidade de Cacequi, Rio Grande do Sul. Este final de semana será um final de semana muito especial aqui na cidade de Cacequi e principalmente aqui na Prudente Domingues 440, onde durante 3 noites se estará ministrando a palavra de Deus sobre os benefícios da cruz de Cristo. No dia de amanhã, às 19h30, estamos convidando você para participar do nosso primeiro culto. Venha, convide seus familiares, convide seus amigos, faça a obra de Deus. Você que congrega aqui, convide alguém para que venha ouvir a palavra do Senhor, para que venha receber a bênção de Deus, para que venha entender e compreender as promessas do Senhor Jesus, do Senhor Deus Todo-Poderoso, através da cruz de Cristo. Amanhã, a partir das 19h30, estará a missionária Lidiane aqui, juntamente conosco, ministrando a palavra de Deus. Sábado, estarei eu, o pastor Juan, ministrando a palavra de Deus, e domingo vai estar o missionário Janderson e Onei, ali da cidade de Alegrete. Vão ser em 3 dias de glória aqui neste lugar, e você é o nosso convidado para vir participar conosco, para estar aqui juntamente conosco nestes 3 dias. Nosso irmão Gilberto, muito bom dia, que a graça e que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre sua vida, sobre sua família, sobre sua casa, desde agora e para sempre. Estamos começando a Bíblia, o bate e o amanhecer. Você já se sentiu velho? Se sente velho? Sente que não pode fazer muita coisa? Que já não quer fazer isto, que já não quer fazer aquilo, que já não tem condições? Bom dia, nossa irmã Maria. Que Deus abençoe poderosamente sua vida nesta manhã, junto a toda a sua família. A palavra de Deus nos conta de um homem que tinha 85 anos. 85 anos, e ele continuava com seus desafios. Ele continuava sonhando. Ele continuava conquistando. Ele continuava vencendo. Pois isso é o que nos faz a cruz de Cristo. Nos faz pessoas mais do que vencedores. Nos torna vencedores. Deus nos chamou a conquistar. A palavra de Deus diz que Ele nos colocou por cabeça e não por cauda. Agora, qual é a nossa atitude? Quais são as nossas limitações? Quais são, sinceramente, as nossas limitações? Será que pensamos que por a idade ou por as circunstâncias adversas, muitas vezes, não podemos conquistar, não podemos ter, não podemos fazer? Deus nos chamou a ter ousadia. Assim como aquela ousadia que teve Pedro, que perguntou para o Senhor e disse: se és tu, Senhor, faz com que também eu caminhe sobre o mar.
Só que ele não finalizou a sua travessia por olhar para as circunstâncias. Começou a olhar para as ondas, começou a olhar para os problemas e ali então começou a afundar. Na palavra de Deus, no livro de Josué, nós temos a história de um homem que vamos conhecer, ou já conhecemos, mas vamos conhecer um pouquinho mais dele. Da sua garra, da sua força, da sua ousadia, da sua coragem, mas sobre todas as coisas, sua fidelidade a Deus. Que não adianta muito ter coragem, ter ousadia e não ser fiel a Deus. E muitas vezes temos essas características. Temos ousadia, temos coragem, queremos empreender, mas não temos o temor de Deus no nosso coração. Tem uma passagem na Bíblia que diz, não me lembro bem agora qual é o versículo e o livro, mas que diz que muitas vezes colocamos o dinheiro em saco furado. Trabalhamos, nos esforçamos, recebemos e perdemos. E não sabemos aonde vai o nosso dinheiro. Porque está faltando algo em nós, e é o temor de Deus. Podemos ser ousados, empreendedores, porque Deus nos chamou também a ser empreendedores. De toda a criação, o único capaz de modificar algo é o homem. Você olha, João de Barro, o único que ele sabe fazer é a sua casa. Ele sai dali e não faz absolutamente nada. Como quero, como qualquer outro animal criado pelo homem. Ele tem o seu instinto, tem a sua característica. Mas nós temos o Espírito, e no nosso Espírito deve estar o Espírito de Deus também. Isso nos torna sábios, isso nos torna empreendedores, isso nos torna ousados. Quando existe realmente o temor de Deus em nosso coração. Diz a palavra de Deus, capítulo 14, do livro de Josué, versículo número 9. Naquele tempo, Moisés jurou e disse, a terra na qual pisou o teu pé será a tua possessão permanente e a dos teus filhos que tu seguiste. O Senhor Deus com integridade. Quem está falando aqui? Claro que é Moisés, mas a quem ele está dirigindo esta palavra? A quem ele está dizendo? Ao Senhor Deus que tu seguistes, ao Senhor Deus com integridade. Quem é este homem que seguiu a Deus com integridade? Às vezes as pessoas têm um pensamento errado, porque elas dizem que o que importa é a intenção do coração. E às vezes dizem que nós não sabemos nada sobre sua vida espiritual, sobre seu relacionamento com Deus. Mas Jesus, o próprio Senhor Jesus, nos deu as armas, nos mostrou como nós podemos conhecer uma pessoa que serve a Deus com integridade ou não. Moisés conhecia este homem, que ele servia a Deus com integridade. Jesus disse que pelos nossos frutos nós seremos conhecidos. Nossos frutos nós seremos conhecidos. E nós vamos lá no livro de Gálatas, capítulo 5, verso 22, e vamos encontrar os frutos do Espírito, que eles devem estar em nós, porque nós proclamamos que nós convertemos,
confessamos com a nossa boca que servimos ao Senhor. Então, os frutos do Espírito devem estar em nós. E o primeiro fruto é o amor. Algumas pessoas confundem o Espírito Santo somente com falar em línguas. E não é somente isso. E falam em línguas, mas os frutos do Espírito Santo não estão presentes nas suas vidas. E como sabemos isto? Pelas suas atitudes, pela maneira como se comportam, da maneira como tratam ao próximo. Então, nós somos aquilo que nós produzimos. Podemos produzir frutos bons ou frutos ruins. O nosso testemunho é algo extremadamente importante na nossa vida. Terça-feira fizemos uma live falando sobre, está aqui no nosso Facebook, ficou somente no Facebook, não compartilhamos nem no WhatsApp. Onde falamos sobre o azeite da Santa Unção. E um dos componentes do azeite da Santa Unção era a mirra. E a mirra está nós falando do testemunho. Testemunho nós estamos dando para nossos vizinhos, para nossos amigos, enfim. Então podemos sim conhecer uma pessoa se ela serve a Deus com integridade ou não. Até podemos saber do seu relacionamento com Deus. Uma pessoa que não ama a palavra de Deus, uma pessoa que não lê a palavra de Deus, uma pessoa que não gosta de estudar a palavra de Deus, uma pessoa que diz que lê a palavra, mas que não fica absolutamente nada na sua mente, tem algo errado com ela. Está faltando a presença do Santo Espírito de Deus. Mas e por que não está essa presença do Santo Espírito de Deus na sua vida? Será porque não está servindo a Deus com integridade? Será por isso? E Moisés reconheceu neste homem e disse para ele que onde ele colocasse a planta dos seus pés ia ser propriedade dele. Ele começa dizendo: Moisés jurou e disse: a terra na qual pisou o teu pé seria a tua possessão. Este homem foi um dos 12 que entrou na terra prometida. Este homem foi um dos 2 que quase foram apedrejados, porque foram os únicos que deram um informe favorável sobre a terra de Canaã. Os únicos que disseram que podemos conquistar. O relacionamento com Deus nos faz conquistadores. Nosso relacionamento com Deus, a presença de Deus sobre nossas vidas, nos dá ousadia para fazer coisas que outros não se atrevem a fazer. Quando nós temos plena certeza de que nossa vida está escondida em Cristo e Cristo está escondido em nós, nós nos transformamos em vencedores. Mais do que vencedores, diz a palavra do Senhor em Romanos. E ninguém poderá nos separar do amor de Cristo. Pode ser espada, pode ser fome, pode ser enfermidade, o que for, mas nada vai nos separar do amor de Cristo. Porque estamos amalgamados com Cristo. Nosso espírito está amalgamado ao Espírito de Deus. Estamos juntos. Nosso espírito está sendo fortalecido pela presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Algumas vezes nós entristecemos, sim. Nós amarguramos, sim. Ficamos desesperados, sim. Mas somos consolados. Não somos desamparados. Deus sempre vai nos dar a vitória, como consequência da nossa integridade com Ele.
E continua a palavra de Deus falando. E agora eis que o Senhor nos deu descanso. Estamos em Josué, capítulo 14. Já a terra de Canaã tinha sido conquistada. Os inimigos já tinham sido vencidos. Jericó, que era uma cidade que ninguém em toda a história pode conquistá-la, pode invadi-la, Deus entregou nas mãos do povo de Israel. Se você ler ali capítulo 5, 6, 7 do livro de Josué, você vai entender esta história de como Deus deu a vitória para o povo, como conquistaram cidades, como começaram a vencer, como atravessaram o rio Jordão em seco. Quando os sacerdotes que levavam a arca da aliança colocaram seus pés nas águas do rio Jordão e tocou seus tornozelos, as águas se abriram e o povo passou em seco. Assim como aconteceu com o povo quando saiu de Egito, que o Mar Vermelho foi aberto para que eles cruzassem. O Rio Jordão agora se abriu para que passasse o povo de Deus. Anos mais adiante, ele vai ser aberto novamente pelo profeta Elias, quando bate seu manto no Elias e Eliseu, quando retornava depois. Elias, quando foi arrebatado. Eliseu, quando voltava para o outro lado do Jordão. Ousadia é a palavra. Agora, ousadia sem fé tampouco vai ter resultado algum. Não vai ter resultado algum se não temos fé naquilo que nós cremos. Se não temos fé no Deus que nós servimos. Às vezes fazemos o nosso Deus muito pequeno. Fizemos um Deus minúsculo. Então, nós tampouco vamos conquistar, porque está nos faltando fé. E a palavra de Deus é muito clara, quando ela nos fala lá em Hebreus capítulo 11, que sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé é a certeza, a convicção daquelas coisas que estamos esperando, que ainda não vemos. E a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Agora, tem pessoas que não gostam de ouvir a palavra de Deus. Elas chegam até o templo porque querem oração, querem que alguém coloque sua mão na cabeça, coloque um pouco de óleo na sua cabeça, ou que ore por uma fotografia, por um copo com água, enfim, tantas coisas que existem hoje. Mas não vêm para agradar ao Senhor. Sem fé, não podemos agradar ao Senhor. E se não ouvimos a palavra de Deus, se não ouvimos a palavra de Deus, não temos fé. Não podemos ir contra. Você até pode dizer, mas eu tenho uma grande fé em Deus. Meu irmão, quando foi a última vez que você ouviu a palavra de Deus? Quando foi a última vez que você leu a palavra do Senhor? Quando foi? Pois a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Está lá em Romanos capítulo 10, verso 17. Não podemos ir contra a própria palavra do Senhor. Mas eu não necessito de uma Bíblia para servir a Deus, para crer em Deus. Em que Deus? Você sabia que os demônios creem em Deus também? E tremem ante a presença de Deus? Qual é o Deus que você crê? O eterno Criador dos céus e da terra? O que enviou o seu Filho unigênito para que morresse numa cruz do Calvário, para que eu e você tivéssemos nossos pecados redimidos, para que eu e você pudéssemos nascer de novo, para que eu e você fôssemos mais do que vencedores? É esse Deus que você serve? Se é esse Deus que você serve, você tem que conhecer esta palavra.
se você não ler a palavra de Deus, se você não conhecer a palavra de Deus, se você não ouvir a palavra de Deus, a sua fé está mal direcionada. Você colocaria sua vida, nas mãos de alguém que você não conhece? Mais ainda, colocaria suas mãos em mãos de deuses que precisam de cachaça? Você colocaria a sua vida? Subiria num ônibus se o motorista estivesse bêbado? Subiria num avião se o motorista estivesse bêbado? Permitiria que um cirurgião fizesse a cirurgia em você se ele estiver bêbado? Que Deus você crê? Em que Deus você está crendo? E agora, eis que o Senhor nos deu descanso, como ele disse. Eis que já transcorreram 45 anos desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, que fizera caminhar a Israel pelo deserto, e agora eu tenho 85 anos. Agora eu tenho 85 anos, está dizendo este homem. E ainda tenho força. Como o dia que Moisés me enviou, minha força para a guerra é a mesma agora que a de antes, tanto para sair como para entrar. Nós levamos uma vida de batalhas e de guerras. Nossa irmã Catiele, bom dia, bom dia. Um grande abraço ao seu esposo, seus filhos. Que Deus abençoe poderosamente suas vidas. A graça de Deus seja sobre vocês. 85 anos. E continuava com a mesma disposição. Continuava com as mesmas energias. Ele está dizendo: ainda tenho força como o dia que Moisés me enviou. Minha força para a guerra é a mesma agora que a de antes, tanto para sair como para entrar. Meus amados, nós estamos em permanente guerra. A nossa guerra hoje, ela não se vence com armas. A nossa guerra se vence através da oração, através da intercessão. Essa é a nossa guerra. E para que nós possamos enfrentar verdadeiramente o inimigo, devemos de ter as armas da nossa milícia, diz o apóstolo Paulo. E a primeira e grande arma mais poderosa que uma bomba atômica é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nos torna mais do que vencedores. Um homem com 85 anos, já se passaram 45 anos, disse ele. Ele esteve 40 anos no deserto. Agora já fazia 5 anos que tinham conquistado a terra. Mas ainda ficava algo que ninguém tinha conquistado. Ainda tinha algo que ninguém teve a ousadia ou a coragem de pedir, de ir e de conquistar. Mas ele se lembrou daquela promessa, aquela promessa feita pelo Senhor através de Moisés para a vida dele. Naquele tempo, Moisés jurou e disse: a terra na qual pisou teu pé será tua possessão permanentemente e a dos teus filhos. Este homem tinha sido aqueles exploradores que tinham estado ali. E ele tinha pisado nessa terra, que até agora ninguém tinha reclamado para si, que até agora ninguém teve a ousadia de querer conquistá-lo. Lembrando que
Daqueles 12, somente 2 entraram na terra prometida. E esses 2 eram que tinham pisado naquela terra, os únicos que tinham sobrevivido. Desde que estamos falando, estava com 85 anos. E ainda tenho força. E vai fazer o pedido. Concede-me, pois, agora este monte, do qual falou o Senhor naquele dia. E tu o viste naquele dia, de que ali havia gigantes, e grandes e fortificadas cidades. Tomara que o Senhor esteja comigo e eu os elimine, tal como o Senhor disse. Ei, um homem que acredita nas promessas de Deus, um homem que tem experiência com Deus, um homem que caminhou com o Senhor, um homem que foi fiel ao Senhor, um homem que o povo quis apedrejá-lo, mas ele não saiu da congregação. Ele não foi embora da congregação. Ele não abandonou a Moisés. Ele não abandonou o seu pastor, porque ele tinha algo no seu coração que se chama fidelidade a Deus em primeiro lugar. Um homem com 85 anos está reclamando para si a terra que ele pisou. Ali tem gigantes, mas poderiam ser eliminados? Sim, pode, porque o Senhor disse. O Senhor disse. Promessa de Deus. Este homem acreditou nas promessas de Deus. Você tem acreditado nas promessas de Deus? Você tem acreditado no que está escrito aqui? Quando você ora com a palavra? Quando você clama a Deus, você cita versículos bíblicos? Não. Então vamos começar a ler a palavra de Deus. Vamos começar a estudar a palavra do Senhor. Então, Josué bendize Caleb, filho de Jefone, e lhe entregou em possessão a cidade fortificada de Hebrom. Por isso, a cidade murada de Hebrom se converteu em possessão de Caleb, filho de Jefone, o queneu, até este dia, por ter ele seguido ao Senhor, o Deus de Israel, com integridade. Que possamos tomar o exemplo de Caleb. Que possamos tomar o exemplo de Caleb e servir ao Senhor com integridade. Caminhar com o Senhor em integridade. Deus nos ajude a ser vencedor. Que Deus nos ajude a ter ousadia. O que conquistou a cidade foi Ele. Deus deu as forças para ele. Ele tinha uma promessa, mas para ele obter a promessa de Deus, ele teve que lutar. Ele teve que guerrear. Ele teve que enfrentar os inimigos. Você tem promessas de Deus. Somente que você ainda não venceu o inimigo da incredulidade. Ainda está se diminuindo muito. Ainda está pensando que não é capaz. Deus é Deus. Nos céus, na terra, debaixo da terra, em todo lugar. E Ele nos chamou a ser vencedores. Ele nos pôs por cabeça e não por cauda. Não se diminua. Não se diminua. Não pense que você não pode, que você não vai conquistar. Ao final, repetimos algumas vezes esse versículo de Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Pois bem, nesta manhã,
o Senhor está te fortalecendo para que teus sonhos possam tornar-se realidade. Pai amado e Deus do céu, Senhor, é no nome de Jesus, Senhor, que estamos na tua presença nesta manhã. Senhor, eu quero interceder, ó Deus, e orar por cada um dos meus irmãos. Aqueles, Senhor amado, que ainda não conquistaram aquilo que está há tanto tempo, Senhor, atesourado nos seus corações, meu Pai. Senhor, que tu venhas dar um espírito de conquista, um espírito de ousadia, que tu venhas dar as condições, ó Deus, que tu venhas honrar a fé, Senhor amado, daquele que se levanta em fé e sai, Senhor, para derribar muralhas, para saltar os muros, para conquistar, para caminhar sobre o mar, meu Deus. Olha para eles, Pai. Olha para eles nesta manhã, ó Deus, e derrama, Senhor amado, uma unção de conquista, uma unção de vencedor sobre essas vidas, meu Pai, para que eles possam, Senhor Deus, tornar-se mais do que vencedores e que possam, Senhor, no final da jornada, pronunciar com a sua própria boca: eu tudo posso naquilo que me fortalece. Sim, Senhor, porque eres tu que nos fortalece, eres tu que renova nossas forças, eres tu que nos dá, Senhor Deus, a estratégia de conquista, Pai. É isso, Senhor Deus, que estou pedindo nesta manhã, que tu dês estratégia de conquista para aqueles que te servem, para aqueles que acreditam no teu nome, meu Pai. Multiplica, Senhor, e supre em cada uma das suas necessidades, meu Deus. Levanta, Senhor amado, o enfermo. Levanta, Senhor Deus, ao caído, ao debilitado, Senhor Deus. Fortalece, Senhor eterno, suas pernas, seu corpo, meu Pai. Oh Deus, guarda-nos e livra-nos de toda sorte de males, meu Pai. Te agradecemos, Senhor Deus, por este dia de vida que tu nos deste. Te agradecemos, Senhor Deus, pela chuva. Te agradecemos, Senhor Deus, por estes momentos de estar, Senhor, ministrando a Tua palavra. Te agradecemos, Senhor, por aqueles que estiveram junto conosco, meu Pai. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, e que esta quinta-feira seja uma quinta-feira de conquista, seja uma quinta-feira de vitória, seja uma quinta-feira de ousadia, Senhor amado, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém e amém. Amém, meus amados e queridos irmãos. Lembrando que no dia de amanhã começamos 3 dias de glória aqui da Luz para os Povos. Amanhã com a missionária Lidiane, desde a cidade de Alegrete, que vai estar ministrando a palavra de Deus, e também o louvor, creio que será ali da cidade de Alegrete. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus, não esqueça, amanhã 19h30, aqui na Luz para os Povos. Prudente Domingues 440, venha, participe, convide alguém para vir ouvir uma palavra de Deus, para vir saber quais são os benefícios da cruz de Cristo para você, para mim, para todos nós. Agora sim, Deus abençoe as suas vidas, em nome